Graça e paz sobre a tua vida. Deus conosco, Deus em nosso meio. Foi isso que aconteceu quando Cristo veio ao mundo. Ele é a presença visível do Deus invisível, ele é a manifestação visível deste Deus. Ele é a expressão viva da graça, da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender esta coisa. Isto é muito importante para as nossas vidas. E lá em Mateus 1:23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que nós precisamos entender? Qual é o plano e qual é a vontade de Deus nisso tudo? Se nós compreendermos isso, que não se trata de uma religião, não se trata de doutrinas, não se trata da maneira de fazer, de regras ou de imposição de regras ou condição, mas de compreendermos a vontade de Deus. Nós somos chamados para viver a vontade do Pai, experimentar dessa vontade, conhecer essa vontade e nos submetermos a essa vontade. Jesus veio para revelar o Pai, para manifestar, expressar em tudo o que fazia o Pai ao mundo. Por isso que nós precisamos entender isto. A obra de Cristo foi com este propósito, fazer Deus conhecido. Tanto que a gente vai ler isso e Filipe fala acerca disso. Ele pede a Jesus que mostre o Pai que isso era suficiente. Jesus vira para ele e fala: Filipe, estou há tanto tempo com vocês e você ainda não entendeu? Quem vê a mim vê o Pai. Então, na realidade, nós precisamos entender. Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Ele é a revelação da graça, a manifestação visível da graça, do amor, da misericórdia. Ou seja, ele é a expressão das virtudes de Deus. E nisso que a gente precisa entender, assim como ele se fez presente em Cristo Jesus, nós precisamos entender que a igreja foi formada com este propósito. E temos que entender que a igreja, na realidade, não aconteceu em Atos. Ela se tornou visível em Atos, mas estava no coração e no plano do Pai antes mesmo da criação do mundo. E isso Paulo escreve sobre isso. Nós precisamos entender que é por meio da igreja que a vontade de Deus se realiza, se concretiza no mundo. Nós somos filhos. Fomos feitos filhos por causa da obra de Cristo na cruz, que morreu, que se ofereceu. Nela, na cruz, Jesus cumpriu a justiça de Deus para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Quando nós nos submetemos, reconhecemos que a sua oferta, ou seja, ele como Cordeiro de Deus que verteu o seu sangue em nosso favor, foi para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E tendo sido feito novas criaturas, porque Jesus falou isso a Nicodemos, que precisava nascer de novo, nascer do Espírito. Então, quando nós somos reconciliados com Deus, quando nós nos submetemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé nessa obra que Ele realizou em nosso favor, então somos reconciliados, somos feitos nova criatura, nascemos de novo. Nascemos do Espírito. Nós somos ligados a Deus. Nós recebemos do Espírito, somos inseridos na família de Deus, somos a pedra viva, somos como pedra viva de um templo que Deus está construindo. E aí a gente precisa entender que a igreja, a família de Deus, na realidade é a presença de Deus no mundo. É a Sião de Deus. É o lugar onde Deus habita, onde Deus está. E como família, como igreja, nós precisamos entender isso, compreender estas coisas e nos submetermos à vontade do Pai. Para que, assim como Ele realizou a obra por meio de Cristo Jesus, e Jesus revelou o Pai ao mundo, assim a igreja deve cumprir, pois
Jesus disse que, assim como ele tinha sido enviado pelo Pai, ele nos enviava. Nos enviava para quê? Para fazer a mesma coisa, para cumprir a mesma missão e o mesmo propósito. Por isso, viver igreja, viver o reino de Deus, não se trata de religiosidade, mas se trata de uma maneira de viver segundo a vontade de Deus, sendo expressão dele neste mundo. Manifestarmos as virtudes de Deus, manifestarmos a graça, ou seja, na realidade, precisamos entender que é para sermos a expressão viva da graça, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus pelos homens. E como nós realizamos isso? Quando entendemos que nós devemos fazer da nossa vida uma oferta, um sacrifício vivo, aceitável, agradável a Deus. Quando nós nos submetemos a essa vontade, para que possamos ser instrumentos da expressão de Deus neste mundo, vasos para a honra, tanto na edificação da igreja, no fortalecimento uns dos outros, no ajudar uns aos outros, como no revelar do Pai ao mundo. A igreja existe para isso. E é através da igreja que o Deus invisível se torna visível. Pois nós precisamos santificar o procedimento para que revelemos esse Deus ao mundo. Mostremos o Pai, como Ele é, na plenitude da sua vontade e do seu querer. Como nós precisamos entender essas coisas e entender que não se trata de religião nem de religiosidade, mas de viver uma vida que traduza toda a vontade do Pai. E aí a oração do Pai Nosso se torne uma realidade visível e expressa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E que o nome do Pai seja santificado por meio das nossas vidas, ou seja, que nós o honremos, o glorifiquemos como Ele merece, fazendo e vivendo segundo o que Ele planejou. Na realidade, o que precisamos entender é que todo o processo de Deus é para que nós sejamos humanos na plenitude daquilo que Deus planejou, na revelação daquilo que Ele é ao mundo, e que possam conhecê-lo. E nós precisamos plantar a semente, falar, revelar, manifestar as virtudes, sermos testemunhas vivas da graça e da misericórdia de Deus, para que possam buscar. Como fazemos isso? Nos submetendo, querendo, desejando ardentemente conhecer o Pai e conhecer a sua vontade. Então busque desejosamente, zelosamente querer conhecer o Pai. Não existe outra forma da gente experimentar da verdadeira vida, da plenitude de vida que Cristo planejou para nós. Se não nos submetermos a Ele, se não buscarmos zelosamente pelo conhecimento daquilo que seja o seu querer e sua vontade. Por isso precisamos desenvolver uma vida de leitura, de conhecimento da palavra, de oração, para que a gente possa compreender o processo, entender a maneira de Deus operar. O Pai não está preocupado com o resultado, mas com o processo de crescimento, amadurecimento, para sermos expressão de Cristo no mundo. Revelarmos sua glória e manifestarmos suas virtudes. Que a gente possa entender isso. Que nós possamos compreender essa vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade, tendo a certeza que, assim como Cristo é a expressão visível, é o Deus conosco, nós precisamos entender que a igreja é a mesma coisa e cumpre a mesma missão. Ela é a presença visível de Deus no mundo. É Deus entre os homens. E isso acontece por meio da igreja. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas, santificarmos o procedimento, santificarmos todas as nossas ações, agirmos como filhos e, principalmente, como imitadores de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.